vocês? Eu sou a Isa Maria e no vídeo de hoje vamos conversar um pouquinho sobre livros que eu acabei abandonando por algum motivo, mas que eu ainda fico pensando neles e ainda tenho vontade de ler. Então, como vocês podem ver, são vários livrinhos. Pega um chazinho, um cafezinho, uma aguinha e vem papear comigo. E como vocês podem ver, são vários livros que eu acabei abandonando por algum motivo, mas que vira e mexe eu fico pensando na história, no enredo, nos personagens, e eu ainda quero voltar a ler esses livros. São vários, né? Vou pôr eles aqui de lado e a gente vai falar um pouquinho sobre cada um deles. Eu acredito muito que em alguns momentos a gente tem alguns livros certos para serem lidos. Como assim, Isa? Eu acredito que existem alguns momentos da vida que pede para que a gente faça determinadas leituras. E tem momentos em que a gente quer muito ler um livro, porque a gente esperou muito, porque a gente ouviu falar muito bem sobre ele, ou porque geralmente pode acontecer, né, de ser da sua autora favorita. Mas sabe quando você começa a ler e você sente que tipo, acho a história incrível, tô gostando, mas acho que não é o momento de eu ler esse livro, sabe? Acho que não tô na vibe pra isso agora. É exatamente sobre isso que a gente vai falar neste vídeo. Eu separei alguns aqui pra vocês, são alguns vários, como vocês podem ver. Precisei, inclusive, fazer uma listinha. Eu tô olhando pra ela aqui agora, né, pra minha colinha, pra não esquecer. Mas vamos começar pelo Kindle, né? Eu comecei a ler 2 livros do Kindle recentemente. Só pra vocês se situarem, esses livros aqui, eles foram abandonados, né, vamos usar o termo entre aspas, no final do ano passado, que eu tava numa ressaca literária muito grande, e então eu peguei vários livros pra ler, mas eu não me conectava com a história, mas eu ainda tenho vontade de ler cada um deles. Então, o primeiro, na verdade, como eu falei pra vocês, foi do final do ano passado pro começo desse ano, e é de uma autora que eu amo muito, que eu gosto muito, que inclusive tem vídeo falando sobre os livros dela aqui no canal. Se você não assistiu ainda, corre assistir, porque aquele livro é incrível. E de quem que eu estou falando? Dela, gente, do meu amorzinho, da Emily Henry. Eu já li outros livros da autora, mas eu ainda não tinha lido De Férias com o Ex, e inclusive é um dos livros que muitos booktubers adoram, porque como de praxe, né, é realmente sempre uma escrita muito madura, a escrita da Emily. Mas eu parei, pra vocês terem uma ideia, eu vou até abrir o Kindle aqui pra falar pra vocês, eu parei essa leitura em 53%. E assim, eu não sei dizer realmente qual o motivo que me fez abandonar esse livro. A história, ela se passa entre o passado e o presente. Então aqui a gente vai conhecer a Poppy e o Alex, que eles são melhores amigos, né? Melhores amigos que sentem aí uma paixãozinha uma pelo outro, mas que por medo de se magoarem ou de estragarem a amizade, eles não falam diretamente um para o outro que estão apaixonados. E o que mais te prende nessa história é que a Poppy, ela trabalha para uma agência não, na verdade uma revista de viagens, então ela é paga pra viajar. Olha só, gente, coisa maravilhosa. Ela é paga pra viajar, escrever matérias sobre e publicar nessa revista, uma revista super famosa, inclusive. E o Alex, ele é professor de literatura, professor, se eu não me engano, de literatura inglesa. E eles são amigos desde a época da faculdade, e então eles sempre viajavam juntos, né, principalmente nas férias. A Pop sempre levava o Alex com ela, pra eles poderem viajar juntos. E em uma dessas viagens de férias, aconteceu alguma coisa. Aconteceu alguma coisa entre eles que eu não sei o que é, porque eu não cheguei nessa parte do livro. Mas mesmo com essa premissa de, meu Deus, eu preciso descobrir o que aconteceu, eu acabei abandonando. Eu acho que eu não tava na vibe, eu acho que eu não tava naquele momento pra ler esse livro, mas acredito que tenha muito potencial, que eu vá gostar bastante. Então sim, é um livro que eu quero voltar a ler, porque vira e mexe eu me pego pensando em muitas coisas que a Pop diz aqui no livro, e eu quero muito saber o que vai acontecer com esse casal. Outro livro que eu acabei abandonando e que também é no Kindle, que inclusive esse daqui eu parei em 15% da leitura, e o livro que eu estou falando é o livro As Loucuras do Lord Ian Mackenzie. É um romance de época,
e se tornou um dos livros favoritos da Paula Alexandra. Eu adorei a premissa do livro. Aqui a gente vai conhecer mais a história do Lorde, né, do Ian Mackenzie. E o que eu achei mais legal nessa história toda é que é um romance de época, então se passa no século passado. Não vou me recordar agora em qual século que é, mas é no século passado. E a gente vai conhecer a história do Ian e ele tem autismo. Então a autora, ela conta como que o autismo era tratado naquela época. E eu achei isso muito legal mesmo, porque o Lord Ian Mackenzie passou boa parte da vida dele porque as pessoas não entendiam o que era autismo, as pessoas não tinham noção disso na época. Então o Ian acabou passando boa parte da sua infância e da sua adolescência em manicômios. Porque não entendiam direito o que acontecia com ele, e até que um dos irmãos, se eu não me engano eles são 3 irmãos, o irmão mais velho decide, né, de vez tirar o Ian do manicômio e trazer ele de volta para casa para ele voltar a se socializar com as pessoas, porque ele não acreditava, né, no que de fato, na verdade não é que não acreditava, ele não entendia porque o irmão dele era daquela forma, mas ele queria ter de volta o irmão por perto, então o Ian volta para casa. E aí a gente vai conhecer melhor a história dele, ele se apaixonando, e aí a autora vai mostrando como que isso era retratado na época. Então eu realmente achei muito legal a premissa dessa história. E eu também quero muito voltar a ler, mas eu acho que eu não tava naquele momento, sabe? Eu consumo bastante romance, mas eu não consumo tanto romance de época. São pouquíssimos os romances de época que eu li, apesar de gostar bastante. Os que eu li eu gostei bastante, mas não é um gênero que eu consuma muito, sabe? Mas eu quero muito voltar a ler esse daqui, porque eu quero saber muito o que acontece aqui também. Então, gente, agora, esses aqui foram os e-books que eu acabei abandonando. E-books foram poucos, foram só 2, mas livros físicos foram mais. Então vamos continuar a lista. Porque como eu falei pra você, você já pegou o seu cafezinho, o seu chazinho, ou a sua água, né? Porque é importante a gente beber água, se hidratar. Porque eu falo igual um podcast e tem mais um montão de livro aqui pra gente dividir aqui. E, gente, esse aqui eu tenho até vergonha de falar que eu abandonei ele. Não sei dizer exatamente o motivo. Talvez porque eu não consegui compreender a linha de raciocínio, ou não sei, eu acho que não era o momento, enfim. Que é Mrs. Dalloway, da Virginia Woolf. Gente, da rainha Virginia Woolf. Eu tenho vergonha de dizer que eu abandonei esse livro. Juro, tenho muita vergonha. Mas quero muito voltar a ler, porque eu acho que realmente não era o momento, assim, de ler este livro. Eu acabei parando na página 37. Olha aqui, bem no comecinho do livro. É um pecado falar isso, mas infelizmente foi um dos livros que eu acabei abandonando, mas que eu tenho muita vontade mesmo de voltar a ler ele. Mas é isso, a vida tem dessas, né? Às vezes a gente acaba abandonando os clássicos, mas a gente continua pensando o quê? No livro, a gente quer saber o que aconteceu no livro. Outro livro também que eu acabei abandonando, e que é do Clube Intrínseco, é A Segunda Vida de Missy. Eu adorei, na verdade, o comecinho do livro. Eu sei que também eu parei bem no comecinho, gente, na página 35. Eu acabei abandonando a leitura, mas aqui a gente vai conhecer a história da Missy. Ela já é uma senhorinha e ela no momento se encontra sozinha. Como a minha memória não é tão boa, se eu não estiver enganada, ela perdeu o marido, mas ela tem convivência ainda com a filha. Mas também aqui vai falar de dramas familiares, e aconteceu alguma coisa entre ela e a filha que não ficou muito bem resolvido, e ela fica sempre pensando nisso, sabe? Tipo, como consertar o que aconteceu. E não somente isso, né? Ela acaba conhecendo outras pessoas da idade dela, né? Então também retrata muito aqui como que é a terceira idade. Eu acho muito legal livros com essa temática. E aí ela acaba conhecendo outras pessoas também e fazendo novas amizades. Então, esse livro aqui eu senti muito que é naquela vibe do Clube do Crime das Quintas-Feiras, do Richard Osman. Então foi por eu sentir que é nessa vibe que eu tive muita vontade de ler. Mas eu acabei abandonando, mas eu ainda fico pensando, será que a Missy vai se resolver com a filha? Ai, gente, dilemas da vida de leitor. Outro livro também que eu acabei abandonando, também é do Clube Intrínsecos, e também é um romance, que é Susan Não Quer Saber do Amor. Esse aqui, deixa eu ver aonde eu parei de ler.
pra falar pra vocês, porque esse daqui, ele tá sem marcar páginas. Mas eu acho que eu tinha parado na página 70, 80. Na página 74. Esse aqui também eu parei na página 74, foi bem no comecinho mesmo. Eu não peguei pra ler ele logo que eu recebi do clube. Eu peguei ele pra ler recentemente, né? Como eu falei pra vocês, essas leituras que eu tô mostrando foi entre o final do ano passado e o início desse ano. Então, não vou me recordar exatamente, mas foi nesse período que eu peguei pra ler e eu acabei abandonando o livro. Aqui a gente tem a história da Susan. Ela é a advogada e ela tem um namorado. Ela não tem uma boa relação com o irmão e a mãe acaba vindo a falecer, então ela vai ter também que lidar, outro livro também que lida muito com dramas familiares. E nesse meio tempo, né, disso tudo que tá acontecendo, ela acaba engravidando. Só que ela não quer que o ficante, namorado dela, descubra que ela tá grávida, então ela acaba se afastando dele e não fala os motivos. Até que ele descobre, né, o porquê que ela se afastou dele e ele não quer aceitar. Ele fica, meu Deus, a gente vai ter um filho, então vamos criar esse filho juntos. E ela, não, eu não quero isso pra mim. Não quero que você participe da vida do filho, né? Então ela quer meio que de uma forma independente ter o filho dela. Mas o parzinho romântico não desiste, gente. Ele não desiste, ele gosta muito da Susan. E aí a gente vai ver como que ela vai lidar com a situação. E eu não sei se não foi... Ai, eu não sei dizer, gente, o que rolou aqui, mas... eu acabei não me identificando muito com a personagem, sabe? Então eu acho que foi isso também um dos motivos que me fez deixar o livro de lado, sabe? Eu acho que esse livro vai acabar ficando pra um outro momento, mas eu quero muito saber também o que aconteceu aqui, sabe? Muito mesmo. Quero muito saber como que a Susan vai lidar com todas as situações. Ai, gente, mais um, né? A curiosidade da gente é muito grande. Agora, outro livro, e esse daqui eu realmente decidi dar uma pausa, porque eu acho que ele vai ser um livro muito importante pra mim e eu acho que eu não estava no momento de ler esse livro. Que nada mais é do que esta lindeza, que é Amados por Muito, Odiados por Outro, né? Porque também tem muita gente que ama, tem muita gente que odeia. Mas que é A Vida Invisível, de Ed La Rue, da Victoria Schwab. Esse aqui eu parei na página 113. E eu parei, gente, bem na parte em que... aqui, né, deixa eu contextualizar. Aqui a gente tem a Adi La Rue. Ela... eu não sei se a pronúncia do nome tá certo, mas se não tiver, gente, por favor, vocês me perdoam. Por favor. A gente tem a Adi aqui e ela faz um pacto com um deus, um dos deuses, que ela quer se tornar invisível, ela não quer que as pessoas se lembrem dela. Então, durante muito tempo, ela vive uma vida invisível. Daí é muito legal como que a história, né, como vai decorrendo a história. Até que um belo dia, alguém se lembra dela. Ela vai até uma livraria pra pegar alguns livros, né, pra ela poder ler. E aí, o mocinho, que vai ser o nosso mocinho aqui na história, ele se lembra dela e ela fica tipo... como assim? Não é possível. Não, você não lembra de mim. Ele fica, não, eu lembro de você. Você esteve aqui ontem. E é muito, ai meu Deus, o que tá acontecendo? Então, eu sinto que vai ser uma leitura importante, mas eu acho que ainda não tô nesse momento pra ler, sabe? Mas eu sempre fico pensando, porque já nas primeiras páginas eu achei, assim, tão profundo, sabe? As coisas que a Ed fala... então eu fico realmente imaginando, assim, que vai ser um livro muito importante. Inclusive, ele tá todo demarcado. As páginas que eu li tem bastante coisa escrita, sabe? Enfim, gente, é um livro que eu realmente penso quase todos os dias nele. Então, de todos esses daqui que eu quero muito voltar a ler, eu acho que esse daqui vai ser um dos primeiros que eu vou acabar retomando a leitura. E tô, inclusive, pensando em gravar um vlog de leitura pra eu tomar vergonha na cara e ler esse livro, entendeu? Mas tô esperando o momento certo, mas vai acontecer. Em algum momento vem aí, vai acontecer. E eu vou terminar essa leitura. Agora o próximo, gente, eu sei que vocês vão me julgar muito, muito mesmo. Mas eu tenho bons motivos pra ter abandonado a leitura. Mas eu quero voltar a ler. Inclusive, eu vou deixar esses dois livros próximos, porque eu acho que o problema... na verdade, são 3 livros com a mesma problemática. Então, eu vou deixar eles aqui próximos. Eu acho que o problema é que eu
gosto muito de ler o livro e depois assistir a adaptação. Pra criticar. Ah, tô brincando. Não é pra criticar, mas é pra ver se realmente ficou muito parecida, sabe? Se a adaptação ficou realmente parecida com o livro. E eu sei que não é tão simples assim, né? Você adaptar o livro pra televisão, pra streams, pra séries, enfim. Porque às vezes a gente lendo é uma forma e você adaptando é outra. E aí o que aconteceu? Vamos lá para a polêmica, eu sei que vocês vão me julgar, mas tudo bem, não tem problema. Daisy Jones e The Six. Gente, eu comecei a ler o livro, porque eu não tinha lido ainda a Tríade de Ouro, né, da Taylor Jenkins. E nós temos 3 livros, que é O Sete Maridos de Evelyn Hugo, Malibu Renasce e Daisy Jones e The Six, que são histórias que não têm ligação direta uma com a outra, mas que se passam quase no mesmo período e no mesmo ambiente. Tem a mesma ambientação, ambas se passam nesse cenário meio hollywoodiano, digamos assim, né? Porque, enfim, em algum momento desses 3 livros você vai ouvir falar desde Jones The Six, ou dos Riva, ou da Evelyn Hugo. Porque eles se passam, né? Tem essa mesma ambientação. E, gente, eu comecei a ler desde Jones The Six. Deixa eu ver aqui em que página que eu parei. É vergonhoso, mas eu parei na página 82. Mas agora uma pausa, gente. Meu marca-página é o meu reizinho. Ai, eu chamo, gente. Olha que coisa linda. Ai, gente, lindo demais. Enfim, me distraí, desculpa. Vamos lá, eu parei na página... Opa! Eu parei na página 82. E aí, gente, o que aconteceu? Eu achei muito legal mesmo. Ele tá com marcações porque eu dividi ele em capítulos. Quantos capítulos que faltavam pra eu terminar de ler. Mas acabou que eu parei no primeiro capítulo. Eu tava indo pro segundo capítulo e eu acabei abandonando o livro. Mas o que aconteceu? Como eu falei pra vocês, eu ainda não tinha lido desde Jones The Six. E já tinha, né, já saiu já faz um tempo, inclusive, a série no Prime. E aí eu comecei a ler o livro e aí eu fiquei muito ansiosa pra saber o que ia acontecer. Porque, gente, eu tenho muitos problemas. Se eu sei que tem uma série, que eu falei pra vocês, eu gosto muito de ler o livro antes. Mas se o livro me deixar ansiosa, eu vou querer ver o filme, eu vou ver a série pra ver o que acontece. E aí depois eu volto pro livro. Mas essa minha tática, estratégia, não tem nada muito certo. Aí o que aconteceu? Eu fui assistir a série. E eu assisti a série, achei a série belíssima, gostei muito da série. E eu acho que isso me causou uma ressaca. E aí eu acabei abandonando o livro. Não sei se eu fiz correto, não sei se eu fiz certo. Obviamente eu não fiz a coisa certa, deveria ter terminado o livro. E daí então ter assistido a série, né? Fiz ao contrário. Mas eu quero muito voltar a ler, porque eu gosto dos personagens, gostei muito da série. Então eu vou voltar a ler. Em algum momento eu vou terminar de ler desde Jones The Six. Mas não com a mesma empolgação, porque agora já sei o que acontece. E também eu quero descobrir se é igual à série. Será que tá exatamente igual à série? Não sei. Como que eu vou descobrindo? Lendo o livro. Então, eu vou terminar de ler desde Jones The Six. A mesma coisa aconteceu com Mindhunter. Aqui, Mindhunter, eu parei, deixa eu ver em que página. Gente, olha só. Eu parei... Provavelmente tá sem marca página, mas a minha última marcação foi na página 89. Então eu acabei abandonando. Na verdade, gente, Mindhunter nem é um dos gêneros que eu consumia bastante, esse tipo de gênero assim. Mas por conta, né, super influenciada por uma amiga minha, eu acabei lendo mais livros, né? Então, não só acabei lendo mais livros, como eu comprei esse Mindhunter, comprei Mindhunter Perfis e comprei de frente com Serial Killer. Não li nenhum dos 3. Foi assim, na empolgação. Ai, gostei das primeiras páginas. Meu Deus, preciso comprar os outros. Aí acabei comprando, mas também não li. E aí, o que aconteceu, né? O que aconteceu aqui? Mindhunter virou série da Netflix também, já é uma série que já saiu há bastante tempo. Infelizmente, só foi até a 2ª temporada, que eu acho um desperdício, porque eu realmente achei uma série que tem muito potencial. Então, acabou que eu me distraí muito com a série e eu acabei abandonando o livro. Mas eu ainda quero voltar a ler, porque não foram todos os casos que são tratados aqui no livro que foram retratados na série, né? Porque como eu falei pra vocês, parou na 2ª temporada
e alguns outros casos, acredito eu, que o diretor da série iria abordar na terceira temporada, que acabou não acontecendo. Mas eu espero que a série volte e sim, eu vou terminar de ler o livro, porque eu sou muito curiosa e eu quero saber mais sobre os outros casos. Outro livro também que eu acabei me deixando levar pelo filme, que inclusive é antiguíssimo, é muito antigo, o filme, que é O Silêncio dos Inocentes. Esse aqui, deixa eu ver, eu parei também, gente, na página 95, dá pra vocês verem, eu acabei parando na página 95 e eu lembro que era um dia que tava chovendo e tava frio, e aí eu falei assim, esses dias atípicos, né, que às vezes ocasionalmente acontecem, né, quando tá terminando o inverno, início do verão, que a gente ainda tem aqueles dias mais fresquinhos, então era um dia que tava chovendo bastante e tava friozinho, e aí eu pensei, e se eu parar de ler pra assistir o filme? E foi exatamente o que eu fiz, eu parei de ler pra assistir o filme, gostei bastante, é um filme que te prende do início ao fim, gente, realmente é um clássico, é muito, muito, muito bom, apesar de ser muito triste o que acontece, mas é muito bom o filme, e eu quero sim poder terminar de ler o livro, porque acredito eu que, pelo que eu fui pesquisar, não é 100% fiel ao livro, né, a adaptação a gente sabe que nunca é, mas eu quero muito voltar a ler, justamente pelo mesmo motivo de Mindhunter. Quero saber na íntegra o que acontece na história. Agora, outro livro que eu quis muito, 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 muito mesmo, e eu ganhei de presente, que é este livro aqui, que eu acho, gente, eu acho o nome belíssimo. Eu acho muito engraçado. O Homem que Foi pra Marte porque queria ficar sozinho. Gente, é muito legal a história. Esse daqui também eu parei bem no comecinho, parei na página 17. E o personagem principal desse livro, ele é muito, muito, muito engraçado. Muito engraçado. E realmente ele é mandado pra Marte. Ele é mandado pra Marte. E aí, gente, o que acontece? É meio confuso de explicar, então eu vou ler pra vocês, porque eu acho que vocês vão entender melhor. Viver longe dos outros e dos próprios problemas é o sonho de consumo de Thomas Major. Quando uma sequência imprevisível de acontecimentos o coloca na primeira missão tripulada para Marte, ele tem certeza de que tirou a sorte grande. O que ele não sabe é que sorte e acaso andam sempre de mãos dadas. Durante sua viagem em direção ao planeta vermelho, sem que ele saiba, uma chuva de meteoros danifica um satélite. É aniversário de Thomas e ele decide entrar em contato com a Terra. Porém, ao tentar ligar para a ex-mulher, a chamada acaba caindo na casa de Gladys, uma senhora com demência, que leva uma vida difícil com os netos que perderam a mãe num acidente e cujo pai está preso. Thomas quer desligar na mesma hora, mas não consegue. E não faz ideia de que essa ligação pode mudar sua vida para sempre. Gente, é muito legal. Eu vi a Ju Cerqueira falando sobre esse livro, inclusive ela, né, que atiçou a minha vontade de ler esse livro aqui. Mas eu acabei parando nas primeiras páginas porque eu fiquei muito tempo em ressaca literária e parecia que tudo que eu lia não me prendia, não me chamava atenção ou não me conectava. Mesmo o personagem sendo extremamente irônico e cômico e engraçado, você já percebe isso nas primeiras páginas. Ele também é muito fã de Star Wars, então, né, como eu não vou gostar, né, sendo que eu sou apaixonada por Star Wars também. Mas eu acabei abandonando, mas eu quero muito voltar porque eu quero muito saber o que acontece, eu quero muito saber como que vai ser essa relação, porque você percebe que o Thomas, ele é aquela pessoa ranzinza, sabe, aquela pessoa que reclama de tudo, que quer ficar sozinha, que odeia todo mundo, que odeia tudo, e na verdade ele acaba tendo um vínculo ali com a Gladys, né, então eu quero muito saber como que vai ser essa relação, como que isso vai se desenrolar. Mas é isso, vou voltar a ler. Agora, gente, o outro... eu não sei nem o que dizer. Por quê? Porque é o meu personagem favorito. Ou melhor, é o meu super-herói favorito. Gosto muito dele. Mas eu fiquei com ranço dele neste livro aqui. Porque eu estou falando de quem? Do Batman. Ai, gente, do Batman. Essa aqui, na verdade, é um game que foi transformado em livro. É a novelização oficial do game do ano. Então eu tô falando de Batman Arkham Knight. O jogo é fantástico, o jogo é incrível, belíssimo, a fotografia do jogo, enfim, é muito bom. E aí eu pensei assim, se o jogo é incrível, o livro vai ser também. Só que diferente, no jogo, o Batman não me irritou tanto como ele me irritou nesse livro. Gente, meu Deus do céu! Sério, ai meu Deus. Deixa eu enaltecer essa edição belíssima aqui da Darkseid. Ele veio com essa Jet,
aqui, também acho muito bonito, que eu tava usando como marcador de página. Vem com fitilho e ele é todo acetinado. Opa, e por dentro ele é todo preto. Gente, que edição belíssima da Darkside, sério. Então, esse daqui eu parei na página 184. O Batman. E como eu falei pra vocês, ele é, sim, um dos meus super-heróis favoritos. Gosto muito, mas eu comecei a me irritar muito com o Batman. Muito, 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 muito. E assim, parecia que por mais que eu lia este livro, ele não acabava nunca mais. E aí a gente tá naquele momento muito crítico da história, né? Que quem jogou o jogo sabe o que vai acontecer, ou quem lê o livro também sabe. Que o Coringa, não exatamente Coringa, mas o Espantalho, ele lançou uma toxina do mal e que ele tá deixando as pessoas meio birutas das ideias. E o Batman começa a ter algumas alucinações com o Coringa e o Coringa tá entrando na mente do Batman. É praticamente isso, não vou dar spoiler, porque eu sei que tem muita gente que ainda quer jogar o jogo. Mesmo, eu não sei de quando é o jogo. Não é um jogo novo, mas eu sei que ainda tem muita gente que não jogou, então não vou dar spoiler, tá? Não vou dar spoiler. Mas eu comecei a me irritar muito com o Batman. E é isso. Mas eu vou voltar a ler, porque quero muito, muito, muito terminar. Muito terminar mesmo, porque eu sei que é diferente, né, como a gente tava falando, foi uma adaptação de um jogo que virou um livro. Então, algumas coisas que tem no jogo não tem no livro, foram adaptadas pra poder virar um livro, né? Foram adaptadas pra escrita. Então, eu quero muito saber o que foram essas adaptações, o que mudou do jogo pro livro. Então, com certeza, eu vou voltar a ler Batman Arkham Knight. E, gente, então, é isso. Foram esses os livrinhos. Esses, né? Esses vários livrinhos aqui que eu acabei abandonando por um motivo ou outro, né? Como eu falei pra vocês. Eu acho que todos os livros têm algum momento pra gente poder ler. E como eu tava numa ressaca literária muito grande, então eu acho que foi isso que acabou atrapalhando bastante a minha leitura. Eu geralmente não costumo abandonar livros, né? A não ser que tem livros que eu acabo abandonando, porque assim, realmente a história não me prendeu, eu não me conectei com nenhum personagem. Daí eu sinto que eu não vou querer ler aquele livro e eu acabo abandonando. Mas são livros que eu abandonei e eu não fico pensando, sabe, na história, como que vai acabar a história. E aí eu abandono mesmo. Mas esses daqui não, esses daqui eu chamo de abandonados, mas são abandonados que eu vou voltar a ler. E eu acho que todo mundo tem algum livro na estante que acabou deixando de lado porque não era o momento para aquela leitura e acabou voltando para ele em um momento ou outro. Me contem, vocês já abandonaram algum livro, mas que vocês do nada às vezes estão, sei lá, tomando banho e fica tipo, o que será que acontece com tal personagem? Preciso voltar a ler esse livro pra descobrir. Me contem aqui nos comentários que eu vou ficar muito feliz em saber se vocês, assim como eu, abandonam os livros, mas ainda ficam pensando na história. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje e a gente se vê no próximo. Um beijão e tchau! Ixi, gente, derrubei tudo. Meu Deus do céu. Tchau!